Ô, turma, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre perda de carga em meios filtrantes expandidos. É um tema que, normalmente, quando a gente apresenta em cursos de graduação, os alunos têm alguma dúvida sobre como calcular a perda de carga em meios filtrantes expandidos. E aí, como ficam algumas dúvidas de como calcular essa perda de carga, especialmente como é gerada, da onde é obtida essa expressão para cálculo de perda de carga em meios filtrantes expandidos, eu vou apresentar um vídeo tentando explicar a origem dessa expressão, de onde ela veio. E aí, posteriormente, a gente tenta fazer alguns cálculos posteriores. Depois eu apresento isso em outros vídeos. Então, nosso objetivo desse vídeo hoje é a gente falar sobre perda de carga em meios filtrantes expandidos, tentando explicar a origem da expressão que nos permite fazer o cálculo dessa perda de carga e que para a gente é super relevante. Pois bem, nós vamos começar explicando a nossa condição inicial. Vamos entender desta forma. Eu tenho uma condição inicial, eu tenho um meio filtrante com uma certa área de filtração e que apresenta uma certa altura L0. L0 é a altura do meio filtrante na sua condição inicial. O que eu entendo como condição inicial? O meio filtrante não está expandido. Não está expandido. Pois bem, eu vou aplicar uma certa vazão que vai gerar uma velocidade ascensional e essa velocidade ascensional vai ser responsável pela expansão do meio filtrante. O meio filtrante agora vai adquirir uma altura L, que naturalmente é maior do que L0. Esta taxa de retrolavagem ela é definida como sendo uma vazão pela área de filtração. A área de filtração, na sua condição inicial e na sua condição final, elas são iguais. A área é a mesma. Então, isso me gera uma taxa de retrolavagem e que corresponde a uma velocidade ascensional. As unidades, normalmente taxa de retrolavagem é apresentada em metro cúbico, metro quadrado por dia, ou metro cúbico, metro quadrado por hora. Velocidade normalmente é metros por segundo. O valor numérico é o mesmo e corresponde a uma vazão pela área do filtro. Que vazão que é essa? É a vazão de retrolavagem. Então, o que acontece? Para calcular a perda de carga em meio filtrantes expandidos, a gente normalmente usa esta expressão. E aí é onde a gente tem uma massa específica dos sólidos que compõem o meio filtrante, a massa específica da água, a porosidade do meio filtrante na sua condição inicial e a altura do meio filtrante na sua condição inicial. E aí a gente pergunta, mas de onde vem essa expressão? Qual é a origem dela? Então nós vamos tentar mostrar a origem dessa expressão. Vamos tentar justificar a origem dessa expressão. Bom, então, por que isso é tão importante para a gente? Porque eu preciso fazer o meu dimensionamento hidráulico do meu sistema de filtração. Eu preciso fazer os meus cálculos de perdas de carga pertinentes. O meu sistema de retrolavagem, ele tem que permitir a lavagem do filtro. E para lavar o filtro, eu preciso calcular as minhas perdas de carga. Eu posso lavar os meus filtros por bombeamento, posso fazer lavagem por meio de reservatório elevado. Eu preciso fazer a lavagem dos filtros e eu preciso fazer um cálculo hidráulico de todas as minhas perdas de carga pertinentes. Para isso, eu preciso calcular a perda de carga no meu filtrante expandido. Então, faz parte da hidráulica do processo de filtração nós calcularmos essas perdas de carga. Então, por isso, daí a importância para a gente. Pois bem, o que acontece quando eu insiro uma velocidade ascensional no meio filtrante? Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui a perda de carga no eixo dos y e essa velocidade ascensional no eixo do x. Quando eu aplico uma velocidade ascensional muito pequena, a variação da perda de carga com a velocidade ascensional ela é linear. Ela vai apresentar uma linearidade. Ou seja, a velocidade ascensional é pequena e eu vou ter um aumento linear da minha perda de carga. Vai chegar num determinado ponto que, aumentando esta velocidade ascensional, a minha perda de carga ela é constante. Então, vocês observem aqui que eu tenho a minha velocidade ascensional aumentando e a perda de carga é constante. Então, esta condição, onde eu tenho a perda de carga constante, eu digo que o meio filtrante está operando na condição de expansão. Ele expandiu. Pode expandir 5%, 10%, 20%. Depende desse valor de velocidade ascensional. Depende desse valor. No entanto, a perda de carga é constante e eu posso calcular por meio dessa expressão. Agora, como é que eu vou calcular? Como é que eu posso? Qual é a origem dessa expressão? Então, vamos tentar entender a origem dela. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte.
Vamos relembrar o conceito de porosidade. Vamos imaginar o nosso filtro na condição inicial. Eu tenho uma área de filtração e uma altura L0. A gente sabe que, por definição, a porosidade do meio filtrante é o volume de vazios dividido pelo volume total. Esta porosidade eu vou indicar por porosidade ε0, porque é o volume de vazios dividido pelo volume total na sua condição inicial. Por isso eu coloquei um subscrito I. Bom, 1 menos ε0 é o volume de sólidos dividido pelo volume total. O volume total é o mesmo. Mas o que é esse volume total na condição inicial? É a área do meio filtrante vezes L0. Então, ε0 é o volume de vazios pelo volume total, e 1 menos ε0, o que eu tenho no meio filtrante? Eu tenho vazios, ou seja, água, e eu tenho sólidos. 1 menos ε0 corresponde ao volume de sólidos pelo volume total. Bom, isso para a minha condição inicial. Mas eu posso escrever a mesma coisa para a condição final. Quando eu expandir o meio filtrante, o que eu tenho? Eu tenho uma nova porosidade, agora eu vou chamar de epsilon, e eu tenho uma altura L. Então, o que é essa porosidade? Volume de vazios pelo volume total. 1 menos epsilon é o volume de sólidos pelo volume total do meio filtrante na sua condição final. Mas que volume que é esse? Esse volume é uma área de filtração multiplicado por L. Mas veja que a área é a mesma. A área é a mesma. Tudo bem. Então, eu defini 1 menos ε0 para o meio filtrante da minha condição inicial, defini 1 menos epsilon para o meu meio filtrante da minha condição final, ou seja, em expansão. Bom, o que acontece? O que eu tenho de comum? O volume de sólidos é o mesmo. O volume de sólidos não muda. Como o volume de sólidos é o mesmo, tanto na minha condição inicial como na minha condição final, esse volume é o mesmo, eu posso igualar. E aí eu vou gerar uma igualdade. 1 menos ε0 vezes o volume total na sua condição inicial é igual a 1 menos epsilon vezes o volume total na sua condição final. O que é o volume total inicial e final? É a área vezes L0, a área vezes L. A área é a mesma. E aí eu vou conseguir relacionar a minha porosidade inicial, a minha altura inicial L0, com a minha porosidade final e a minha altura L final. Eu vou guardar esta expressão, vamos guardá-la, porque ela vai ser muito importante para a gente daqui a pouco. Ou seja, aqui eu estou relacionando a minha porosidade inicial com a minha porosidade final. E aí elas são função dessas alturas, a altura inicial e a altura do meio filtrante expandido. Agora vamos dar um avanço, vamos avançar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um meio filtrante, vamos imaginar que eu tenho um meio filtrante expandido, uma altura L, uma porosidade epsilon, eu tenho uma vazão de retrolavagem, o meu meio filtrante está expandido, e aí esta vazão de água de lavagem está percorrendo o meio filtrante, está gerando uma perda de carga, e esta água está saindo nas minhas calhas de coleta de água de lavagem. Eu vou adotar um nível de referência, um nível A. Esse nível A, vou chamar um ponto A como o ponto mais baixo do meio filtrante. E vou colocar aqui um nível de referência. E eu vou colocar aqui B como sendo o meu ponto extremo, é a saída da minha água de lavagem pelas calhas de coleta de água de lavagem. Vou chamar aqui de ponto B. E eu vou aplicar a equação de Bernoulli entre A e B. Por quê? Porque eu tenho um escoamento se processando entre A e B. Eu vou ter perda de carga. Então eu vou escrever que a carga hidráulica no ponto A é igual à carga hidráulica no ponto B mais a perda de carga entre A e B. Esta perda de carga entre A e B é o que eu quero calcular. Então vamos agora explicitar os termos que compõem essa carga hidráulica. Então lembrando, carga hidráulica é uma somatória cota no ponto A mais a pressão no ponto A, termo cinético, VA ao quadrado sobre 2G. Então, carga hidráulica no ponto A é igual a carga hidráulica no ponto B mais a perda de carga. Pois bem, o que eu posso admitir? Eu posso admitir que meus termos cinéticos são pequenos. E de fato eles são, eu posso desprezar. Então, eles são aproximadamente igual a zero. Eles desaparecem. Então, é a minha primeira simplificação pertinente e bem razoável. Segundo ponto, a pressão no ponto B é pressão atmosférica, então a pressão relativa é zero. Então, PB desaparece. E aqui eu tenho já uma primeira expressão que me permite calcular esta perda de carga. E essa perda de carga, portanto, é uma diferença de cota. Então, agora vamos isolar a perda de carga. Esta perda de carga, ela é uma diferença de cota, é ZA menos EB mais PA sobre ρG.
Bom, como o meu nível de referência está aqui embaixo, está aqui no ponto mais baixo, no ponto A, esta cota A é zero. E qual que é a cota B? A cota B é uma altura do meio filtrante L, agora meio filtrante expandido, mais uma cota Z, que é a diferença de cota entre o topo do meio filtrante expandido até a geratriz superior da calha de coleta de água da água de lavagem. Portanto, esta cota ZB é L mais Z minúsculo. Está aqui. Então, agora, esta perda de carga entre A e B, ela vai ser igual a L mais Z menos L mais Z mais PA sobre ρg. Bom, agora, eu preciso calcular esta perda de carga, esta pressão no ponto A. Para calcular a perda de carga, eu preciso agora da pressão. Mas que pressão que é essa exercida no ponto A? É uma força por uma área. Mas que força que é exercida no ponto A? É o peso de toda esta coluna acima do ponto A, dividido pela sua área. Bom, lembrando, como é que eu posso calcular peso? Peso é peso específico vezes o volume. Então, vamos dizer grosseiramente, o que eu tenho aqui? Eu tenho água acima do meio filtrante. Eu tenho o meu meio filtrante propriamente dito, sólidos que compõem o meio filtrante. Eu tenho água entre os vazios que compõem o meio filtrante. Todo este peso está exercendo uma pressão no ponto A. Vamos agora fazer um cálculo, calcular cada um desses pesos. Então vamos calcular um primeiro peso. Vamos admitir todo esse volume de água que está acima do meio filtrante, entre a geratriz superior da calha de coleta de água de lavagem, que está aqui em cima, e o topo do meio filtrante. Todo esse volume de líquido aqui. O que é esse volume de líquido? Que peso que é esse? É a massa específica do fluido, vezes G, vezes um volume. Que volume que é esse? É Z vezes a área do filtro. Então aqui eu tenho um primeiro peso. Qual é o segundo peso? Eu tenho água entre esses vazios intergranulares. Como é que eu posso calcular esse peso? É a massa específica do fluido, vezes esse volume de vazios, vezes G. Então, segunda componente. E eu tenho os meus sólidos, que compõem o meio filtrante. Portanto, eu tenho a massa específica dos sólidos, o volume dos sólidos, vezes G. Se eu calcular cada um desses pesos e somar, dividir pela área, vai me dar uma pressão. E aí eu consigo colocar na minha expressão original aqui em cima. Bom, vamos trabalhar um pouquinho o que é esse volume de vazios e o que é esse volume de sólidos. Bom, então vamos lá. Essa é a minha expressãozinha original. Vamos lá, o que é volume de vazios? Volume de vazios, a gente viu, é uma porosidade pelo volume total. Então, aqui não muda. Rho, G, Z vezes área, não muda. Mas esse volume de vazios agora é uma porosidade do meio filtrante expandido, epsilon, vezes o volume total do meio filtrante expandido, V. Então, já fiz a minha primeira substituição. Segunda substituição, o que é o volume de sólidos? É 1 menos epsilon vezes o volume total do meio filtrante expandido. Então, agora eu já estou tirando esse volume de sólidos, tirei o volume de vazios. E agora já tenho aqui um volume e um volume. Mas veja, que volume que é esse aqui? Esse volume é L vezes a área. A altura do meio filtrante expandido vezes a área. Então agora eu vou tirar esse volume daqui e vou colocar A vezes L. E agora veja que a área é comum. Agora eu posso simplificar essa expressão. Então como é que eu posso simplificar? Corto a área. Se eu cortar a área, então eu tenho que a pressão no ponto A é ρ GZ, esse termo, mais ρ epsilon LG, corresponde ao volume de água entre os grãos do meio filtrante, mais ρS, massa específica das partículas que compõem o meio filtrante, vai multiplicar 1 menos epsilon vezes L vezes G. Pronto, a pressão eu já tenho. Como eu já tenho a pressão, agora eu vou substituir esta expressão aqui. Vou colocar aqui. E aí eu vou começar a eliminar alguns termos. Então, se eu substituir esta expressão aqui em cima, eu tenho aqui a pressão dividido por ρ vezes G. E agora eu vou começar a fazer simplificações. Veja que ρg vai cortar. Vai sobrar Z aqui. Só que aqui eu tenho Z. Ele também vai eliminar. Eu vou simplificar essa expressão. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho perda de carga entre A e B vai ser igual a menos L mais E, mais
vai cortar ρg com ρg, vai sobrar z. Aqui, vou cortar ρg com ρg, vai sobrar epsilon vezes L. E da mesma forma, vai cortar o G aqui. E aqui vai aparecer um ρS, que é a massa específica dos sólidos, vezes 1 menos epsilon, vezes L dividido por ρ. Agora, eu sei que esse Z vai cortar com esse Z. Então, a minha expressão original está aqui, que eu obtive. Então, eu tenho menos L, menos E mais E vai cortar, mais epsilon L, mais ρS, 1 menos epsilon vezes L dividido por ρ. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o L aqui, vou isolar. Isso aqui vai ser menos L, que vai multiplicar 1 menos epsilon, mais ρS, vai multiplicar 1 menos epsilon, L sobre ρ. Eu vou agora, veja que esse termo aqui é comum com esse termo. Eu vou também isolar esse termo. Então eu posso escrever essa perda de carga agora como sendo L 1 menos epsilon, vou isolar, e aí vai multiplicar ρS sobre ρ menos 1. O menos 1 é daqui. O ρS sobre ρ vem daqui. Olha que interessante. Essa expressão me permite calcular a perda de carga no meu filtrante expandido. Mas ela é função de quem? Da altura do meu filtrante expandido. Da porosidade do meu filtrante expandido. Ora, mas este termo aqui, agora escrevendo a expressão, vamos colocar, pega o ρ, passa para cá, isola um pouquinho, esta expressão aqui, eu não quero calcular essa perda de carga com base em L nem em epsilon. Eu não conheço a porosidade do meu filtrante expandido. Muitas vezes eu não conheço a altura do meu filtrante expandido. Mas veja só, o que é isso aqui? Isto aqui se relaciona com a porosidade do meu filtrante inicial. Se relaciona com a altura no meu filtrante inicial. Puxa vida, agora eu vou substituir esse termo por esse. E aí, finalmente, eu tenho a minha expressão que me permite calcular a perda de carga em meios filtrantes expandidos. Ou seja, agora a gente conseguiu mostrar, finalmente, como que é possível calcular, da onde vem, qual que é a origem da expressão que me permite calcular a perda de carga em meios filtrantes expandidos. Está aqui. E quais são os pontos relevantes desta expressão? Primeiro ponto, durante a expansão, a perda de carga é constante. E verdade, os dados experimentais nos indicam e mostram isso. Quando o meio filtrante está expandido, a perda de carga é constante. E de fato, se você observar essa expressão, a perda de carga é constante. Porque o L0 é conhecido, porosidade inicial é conhecida, e as propriedades físicas do material também são conhecidas. Então a perda de carga ela é constante. Segundo ponto, a perda de carga durante o processo de expansão independe da velocidade ascensional da água de lavagem. Ela não depende. Não depende. O que vai mudar quando eu altero a velocidade ascensional é o grau de expansão. Eu posso expandir, se eu aplicar uma velocidade maior ou menor, a expansão vai ser maior ou menor. Mas a perda de carga, ela é constante. E independe da velocidade ascensional da água de lavagem. Terceiro ponto, a perda de carga não depende da granulometria do meio filtrante. Eu posso ter um meio filtrante com características granulométricas diversas, a perda de carga permanece a mesma quando submetido em expansão. É igual, é constante, não muda. Mas a perda de carga depende das características físicas do meio filtrante, sem dúvida. Depende da altura, L0. Depende da porosidade do meio filtrante inicial. E depende da sua massa específica, sem sombra de dúvida. A perda de carga depende das características físicas do meio filtrante, mas não depende da granulometria. Portanto, a gente conseguiu mostrar a origem desta expressão. Se porventura vocês quiserem ver, para aqueles que nunca viram lavagem de meios filtrantes, vocês podem dar uma olhadinha. Eu tenho um canal no YouTube, uma série de vídeos didáticos voltados à área de engenharia sanitária e ambiental. Se vocês quiserem ver, tem inúmeros vídeos mostrando sistemas de lavagem de filtros, partes constitutivas de sistemas de filtração, lavagem sobre as mais diferentes condições. Dá uma olhadinha no canal, basta ir no YouTube, coloque em Sidney Seckler, vai aparecer o canal no YouTube e uma série de vídeos soltos ou como playlists agrupados, vocês podem dar uma ideia. Para aqueles que quiserem continuar os seus estudos, tem um livro que é gratuito, que eu escrevi, deixo à disposição de vocês,
ele está disponível, deixa eu colocar aqui, ele está disponível, eu tenho um site particular, sidneyseckler.com, e aí nesta aba livros, vocês têm acesso a esse material, esse livro em PDF, ele é gratuito, vocês podem baixar, e aí podem continuar os estudos de vocês. O canal no YouTube que eu comentei é esse canal, tem uma série de vídeos que vocês podem observar, quem quiser se aprofundar um pouco mais e observar comportamentos, filtros, filmes sobre estações de tratamento de água, estações de tratamento de águas residuárias, uma série de vídeos sobre saneamento, fiquem à vontade, tá lá. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa nos comentários, assim que possível eu vou respondendo, aqueles que tiverem alguma dúvida relacionado a esse vídeo que eu apresentei para vocês, aqueles que tiverem algumas outras dúvidas, deixe também nos comentários, na medida do possível, eu vou tentando produzir alguns materiais e tirando dúvidas de vocês. Bom, então, obrigado a todos, deixo o vídeo para vocês e qualquer dúvida vocês podem me contactar nos comentários, deixem comentários, dúvidas, e aí a gente vai respondendo. Tá bom? Então, muito boa tarde a todos e muito obrigado.